Jeitinho brasileiro. Quem nunca ouviu essa expressão, não é verdade? Mas será que a filosofia tem alguma coisa a contribuir para pensar essa característica que é tão marcante na cultura do nosso povo? Quando nós falamos em jeitinho brasileiro, nós podemos lembrar de algumas situações como essas, por exemplo. Ir direto para o guichê do banco para ser atendido, mesmo tendo uma fila, insistir com a funcionária do banco para ser atendido rapidamente, ou pedir para um amigo que trabalha, por exemplo, no Detran para fazer um favor especial, estacionar em lugar proibido, furar fila, receber algum tipo de benefício da lei, oferecer um cafezinho para uma autoridade. Até mesmo esses dias eu vi uma outra cena que, infelizmente, ela é mais comum do que gostaríamos. Um motorista que, para evitar o semáforo num cruzamento, ele simplesmente dá a volta numa farmácia que ficava ali na esquina, como se ela fosse uma via, um retorno, sabe? E, aliás, foi essa cena que me motivou a fazer esse vídeo. Enfim, o sinal fechou, sem problema, dá-se um jeitinho e usa um espaço que não é uma via, mas como se ela fosse. Essa espécie de filosofia do jeito, que parece fazer mesmo parte do pensamento e do comportamento brasileiro, parece ter a ver com a noção de que o brasileiro é um povo cordial. Aliás, esse é o nome de um livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, ela traz a noção de que o brasileiro tem uma certa dificuldade com as normas. Sabe quando a gente diz às vezes que a lei não pegou no Brasil? Ou seja, parece uma especialidade nossa, né? Lei que pega e lei que não pega. Então, de algum modo, parece que nós estamos sempre buscando de um jeito, né? De que aquela norma possa valer para o outro, mas que ela não valha para mim. Porque eu sou mais esperto, eu sou diferente, eu sou especial. Enquanto todos entram na fila, eu dou o meu jeito e consigo furar, porque eu encontrei algum conhecido ali na frente. Enquanto todos estacionam o carro no seu devido lugar, eu dou o meu jeito de parar na fila dupla, para deixar meu filho na porta da escola. Afinal, é bem rapidinho. Não importa se eu estou atrapalhando quem vem passando atrás de mim. Então veja que eu não estou falando que isso seja um crime, uma ilegalidade ou algo de grande gravidade. Embora quando esse jeitinho brasileiro entra na esfera pública, por exemplo, ele de fato pode crescer e virar corrupção. Mas eu quero me referir a essas pequenas ações do dia a dia e como elas denotam o nosso nível de cidadania, de consciência, de vida ética. Porque no fim das contas, isso indica o nosso nível de civilidade, de convivência com os outros, com o meu próximo. Acontece que parece que nós nos achamos especiais demais para seguir as normas como todo mundo. Mas veja, se a placa está lá, ela está por algum motivo. A regra foi posta também por algum motivo. Os horários, atividades, obras, os serviços em um condomínio, por exemplo, também são estabelecidos por algum motivo. Então, no fundo, pensar eticamente esse tipo de relação social nos ajuda a prestar. A prestar para quê? Prestar para conviver, prestar para estar em sociedade, para respeitar o espaço dos outros, prestar para ser gente. Embora essa característica da alma nacional possa combinar com uma certa afetividade, um bom humor, uma alegria de viver e até uma dose de criatividade, até mesmo como uma espécie de meio para enfrentar as adversidades da vida, mas toda moeda ela tem um outro lado. E a outra face não é tão inocente assim. A face negativa desse jeitinho brasileiro, ela é bem conhecida de todos nós. Ela envolve uma espécie de pessoalização das relações, para o fim de criar regras particulares para si, flexibilizando, quebrando normas que deveriam ser aplicadas a todos. Esse pacote negativo inclui o improviso, a colocação do sentimento pessoal ou mesmo das relações pessoais acima do dever coletivo. Quer ver um exemplo? Vamos falar então sobre o improviso. O improviso ele se traduz nessa incapacidade de planejar, de cumprir prazos e, em última análise, de cumprir a palavra. Um outro elemento que está embutido no jeitinho, sentimento pessoal. Ele é colocado acima do dever e se manifesta, por exemplo, no favorecimento a parentes, a amigos, no chamado compadrio, na troca de favores, o toma lá, dá cá. É uma espécie de uma crença generalizada de que as regras são para os outros, os comuns, mas não para os especiais como eu. E daí vem a permissão para furar a fila, ou para parar o carro na calçada, ou em fila dupla, e por aí vai. Mas quando o jeitinho ele ocorre, aquele que o concede, considera a situação particular e foi apresentada como
mais importante do que a determinação do que deveria ser genérica e dessa forma acaba reinterpretando a validade de uma determinação universal e priorizando aquele caso específico, ou seja, o pessoal passa a ser mais importante do que o universal. Agora nós podemos nos perguntar como fica então o nosso papel de cristãos, de católicos, diante dessa espécie de filosofia do jeito. Bom, eu diria que a vida espiritual ela não se improvisa, não dá para pegar atalhos na vida com Deus. Claro que aqui eu não me refiro à pequena via de Santa Teresinha no Menino Jesus, mas eu quero dizer daqueles desvios da vida espiritual como se nós pudéssemos ludibriar a nós mesmos e a Deus, como se isso fosse possível, né? Mas o fato é que nós, como católicos, o nosso testemunho não deve nos conduzir a jeitinhos na vida, nem espiritual e nem a cidadã. Aliás, São João Bosco já dizia isso, que um bom cristão, ele é também um bom cidadão. Nosso Senhor, por exemplo, não deixou de pagar os impostos, mas nos ensinou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A Didaquê, um documento fundamental, né, o primeiro catecismo cristão, também demonstra que os primeiros cristãos eram bons cidadãos, mesmo diante de um mundo pagão e que os perseguia. Então, como católico, eu penso que nós temos uma grave e dobrada responsabilidade em nossa vida cidadã, dando exemplo e dando testemunho. Respeitar as normas e as pessoas, parar o carro corretamente, por exemplo, não furar fila, viver honestamente, sabe? O se não pode, não pode. Não buscar levar vantagem, ainda mais se isso custar o prejuízo de alguém, devolver o que pegou emprestado, não ficar com o que não é seu e por aí vai. Coisas simples, mas fundamentais. A nossa vida cristã deve iluminar as mais ordinárias e simples ações do nosso dia a dia. Pense nisso.